Falamos agora de artrite reumatoide e do seu impacto, nomeadamente na mulher. A artrite reumatoide é uma doença crónica das articulações que incham e ficam rígidas, causam dor, mal-estar e limitam os movimentos. Luís Cunha Miranda é reumatologista e está hoje aqui connosco neste Portugal em Direto. Doutor, muito boa tarde e obrigada por ter vindo. Esta é uma doença que afeta mais mulheres do que homens. Porquê? Tal como muitas doenças reumáticas, às vezes há predomínio de um sexo versus o outro. Por exemplo, no lúpus eritematoso sistémico estamos a falar de 9 para 1, 9 mulheres versus um homem. Não se sabe, mas parece haver aqui alguma predisposição e algum componente em que a parte hormonal pode estar implicada nesta diferenciação. Mas as doenças reumáticas, todas elas, quando nós as avaliamos, temos algumas surpresas em termos da distribuição por sexo. A gota é mais prevalente no homem, a espondilite anquilosante também, mas muitas dessas doenças são mais prevalentes na mulher. Quais são os sinais a que devemos estar alerta e a partir de que idade? A partir de qualquer idade, sempre que uma articulação doa e isso perdure no tempo, que não haja uma razão para que uma ou várias articulações doam, especialmente se essa dor for de manhã, se essa dor o acordar no meio da noite e persistir dias, semanas, qualquer pessoa deve procurar o auxílio do médico de família. Porquê? Porque não é normal uma articulação doer, não é normal várias articulações doerem, estarem inchadas, estarem vermelhas, haver limitação funcional. E muitas das vezes nós dizemos, foi da pancada, foi de ter trabalhado. Isso tudo pode ser uma justificação, mas se isso perdurar, mais vale percebermos o que é que estamos a fazer, porque a intervenção precoce e o encaminhamento precoce para a especialidade de reumatologia pode fazer uma diferença abismal naquilo que é o prognóstico, ou seja, aquilo que vai acontecer passado 10, 15 ou 20 anos. Até porque numa primeira fase as articulações ficam rígidas e incham, mas depois há uma deformação. Pode haver deformação e isso é aquilo que nós queremos evitar, ou seja, no caso da artrite reumatoide, se nós intervirmos numa forma mais precoce, podemos fazer com que a história natural da doença, ou seja, aquilo que a doença vai progredir e vai destruir mesmo a articulação, quando nós pensamos em destruir, pensamos mesmo na destruição óssea e na destruição da articulação. Sim. Nós podemos intervir precocemente e isso não suceder nunca. Hoje em dia temos um conjunto alargado de estratégias, de formas de seguir os doentes e principalmente um conjunto alargado de medicamentos que podemos, caso a caso, doente a doente, selecionar para ter aquilo que nós dizemos, um bocadinho inglês, da forma inglesa de avaliação, que é o treat to target. Arranjamos um alvo que era para baixa atividade ou para que a pessoa tenha uma vida o mais próximo do normal possível e vamos arranjar mecanismos, medicamentos, tratamentos, fisioterapia, medicamentos que podem ir desde o anti-inflamatório aos corticoides, aos terapêuticas com os imunossupressores como o metotrexato ou então mesmo as terapêuticas biotecnológicas ou os inibidores da JAK-inase. Medicamentos biológicos que podem ser ministrados biológicos, embora não seja aquilo que uma pessoa normalmente considera biológico e altamente saudável, não é isso? Nós às vezes chamamos de biotecnológicos até para ver essa diferenciação. Não é algo que se compra no supermercado. Exatamente. Na secção dos biológicos. Esses medicamentos é o fim de linha. São medicamentos que nós utilizamos quase em escada, ou seja, se nós temos medicações que são eficazes, que têm menos efeitos secundários, que têm menos custos e que conseguem controlar a doença, devemos começar por esses. Se esses falham, é fantástico saber que temos um conjunto alargado de medicamentos, sejam biológicos, sejam os novos inibidores da JAK-inase, que são medicamentos altamente eficazes na artrite reumatoide, mas também eficazes, por exemplo, na artrite psoriática ou na espondilite anquilosante, mas que devem ser postos na altura certa, não antes, mas também não depois. E com isso conseguimos devolver às pessoas a capacidade de vida. E acho que é muito essa a noção, que é nós, a reumatologia, o seguimento atempado, o envio atempado para a reumatologia, pode permitir que uma pessoa que iria ter uma doença incapacitante e que lhe iria limitar a sua vida para sempre, pode ter uma vida praticamente normal. E essa é o grande ensinamento que nós passamos aos nossos doentes. Referenciar precocemente a medicina geral e familiar, ser seguido por um reumatologista, ter uma boa relação médico-doente com o reumatologista e com ele decidir qual é que é a melhor terapêutica para aquele doente particular. E agora com a Covid, muitos diagnósticos ficaram por fazer? Direi que sim. Nós somos muito bons a atacar aquilo que é emergência e fomos bons a atacar o Covid, mas deveríamos ser bons também a planear e a programar aquilo que agora vai acontecer, que é, temos
metade das referenciações para a especialidade, vamos ter pessoas que vão chegar mais incapacitadas, se calhar algumas delas já com erosões ou com destruição da articulação, e portanto nós deveríamos... E é muito mais difícil. É mais difícil, e aquilo que nós podemos oferecer acaba por estar limitado com o tempo de evolução da doença. Conseguimos melhorar muito a qualidade de vida, mas é completamente diferente ter um doente que tem uma artrite com 2, 3 meses ou um doente que tem uma artrite com 2, 3 anos. Por isso é que a referenciação à reumatologia é fundamental. E é pena que Portugal tenha uma cobertura de reumatologia por opção própria do Ministério da Saúde, não porque não haja reumatologistas, mas por opção própria do Ministério da Saúde, como se fosse um país do terceiro mundo. Portanto, o que deixa um bocadinho a desejar, deveria haver um maior planeamento. É uma questão de planeamento. É uma questão de planeamento, é uma questão de importância. As doenças não podem ser só importantes, e eu hoje estou aqui na televisão, mas não podem ser só importantes quando são mediáticas, quando matam. Nós temos que perceber que o envelhecimento populacional, são mais de 200 doenças reumáticas, muitas delas relacionadas com o envelhecimento populacional. Nós temos que acautelar isso. E acautelar isso é por especialistas, direi da reumatologia, mas também de endocrinologia, de neurologia, a começar a pensar como é que nós vamos travar esse tsunami que vai ser o envelhecimento populacional em Portugal. Eu agora peço-lhe uma resposta muito breve. É difícil ou não diagnosticar a artrite reumatoide, tendo em conta as tais 200 doenças que existem, nomeadamente artrite psoriática, osteoartrose, entre outras, que se poderão de algum modo confundir? Ou seja, quando a pessoa vai ao médico, consegue logo ter o diagnóstico e é logo atacada? A questão é, para um especialista é muito mais fácil. As doenças, todas elas, algumas delas partilham características, mas há coisas que as diferenciam. E muitos dos tratamentos iniciais são semelhantes para muitas das doenças. Portanto, o fundamental é chegar a um especialista e começar a fazer algum tipo de tratamento. Às vezes o diagnóstico é na primeira consulta, outras vezes o diagnóstico é na segunda, na terceira, ou às vezes mais tarde. O que interessa é começar a fazer um plano para atacar a doença concreta daquele doente. Mas dir-lhe-ei que para um reumatologista é relativamente fácil fazer um diagnóstico. Uma boa dieta alimentar e exercício. Prevenção das doenças reumáticas no geral será isso. Exercício físico e uma boa dieta com um bom ajuste entre aquilo que é o peso e a altura. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao Portugal em Direto. Obrigada, boa tarde.